Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Eu vou ainda comentar mais uma vez sobre o aumento da taxa de juros promovida pelo nosso ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Vocês sabem que eu sempre comentei, toda vez que ele aumenta a taxa de juros, eu aposto que a inflação aumentará. E é o que tem acontecido. Eu tenho impressão, na minha análise, quase certeza, que o Joaquim Levy cometeu pelo menos duas grandes falhas. Como um profissional supostamente competente, transparente e que teria as condições profissionais ideais para resolver o problema da inflação brasileira. A primeira falha vem numa pergunta. Essa primeira pergunta aqui que eu estou fazendo. Poderá haver um ajuste fiscal sério e eficiente sem uma reforma completa da administração do governo? Claro que não. Não existe essa possibilidade. Portanto, o ministro Joaquim Levy, é uma pessoa cuja educação fundamental, ou seja, a sua formação principal, veio da Universidade de Chicago. Ele é um PhD em economia por essa universidade. Ou seja, ele é diametralmente oposto ao que existia no governo Dilma, ao que existe no PT e outra coisa. Ele canaliza para si o ódio do PT, o ódio da Dilma, que eles odeiam quem estudou na University of Chicago, no Chicago University. Então, eu acho que o Levy, para aceitar o posto de ministro da Fazenda, tinha que ter um acordo sério e irrestrito. Ou me permite fazer o ajuste fiscal, ou eu não aceito. No entanto, me parece que o Joaquim não fez isso. Porque ele entrou no governo e a Dilma não dá o mínimo apoio em relação a ajuste fiscal. Ela fala por cima e tal, mas apoio mesmo não. Qualquer pressãozinha, ela libera despesas que deveriam ser cortadas. E é exatamente o que está acontecendo. O ajuste fiscal esse ano vai ser nulo para a economia brasileira. Então o Joaquim não fez o ajuste fiscal. E nem vai fazer. Então, olha, se ele sabe disso, como eu acho que o bom senso sabe, que um ajuste fiscal, para ser sério, eficiente, competente, tem que começar pela administração pública do governo brasileiro. Particularmente do governo brasileiro. E desse governo que está aí, Dilma Rousseff, que é um governo que toma lá da cá, e que está acontecendo mais um atrás da outra agora. A Dilma está afim de dar qualquer coisa, oferecer qualquer coisa aos aliados, aos seus adversários, para que ela se mantenha no poder. Então não existe mais nenhuma possibilidade de se fazer um ajuste fiscal. E o seu Joaquim continua no governo. Eu não sei por que ele continua no governo, se a função dele era essa. Eu acho que o principal objetivo dele é esse. Segundo, era o controle da inflação. E aí é um erro pessoal do Joaquim. Eu acho que aí está na competência ou incompetência do ministro da Fazenda. Porque nós sabemos que o PT sempre criticou a política de juros altos. Mesmo que a política de juros altos fosse extremamente úteis em determinadas conjunturas econômicas, o PT criticava.
e criticava sempre com aquele lenga-lenga de que se aqueles juros que estivessem sendo pagos para os banqueiros, para os investidores, para os especuladores, se tivesse sido aplicado na educação ou na saúde, a educação e a saúde estaria muito melhor. No entanto, os petistas foram para o poder, tem 12 anos, 13 anos no poder. Nada pior do que a saúde, nada pior do que a educação, não conseguiram fazer absolutamente nada, e nada mais alto do que a taxa de juros que eles praticaram nesses 12 anos de poder, ou 13 anos de poder. Então, é verdade então que a política de juros altos é de Joaquim, e só pode ser dele. Só que a política de juros altos aplicada por Joaquim nas condições atuais não funciona. Ela funciona ao contrário. Ao invés de ela reduzir a inflação, ela aumenta a inflação. É muito fácil perceber, porque a inflação é uma inflação brasileira, uma inflação de demanda. A inflação de oferta, não é de demanda. Se fosse uma inflação de... Quando existe uma inflação de demanda, por exemplo, o país está crescendo muito, emprego está aumentando, salário está aumentando, o governo gasta muito, investe muito, porque tem uma arrecadação grande. O crédito cresce a altas taxas. Então tudo isso indica uma inflação de demanda. Neste caso específico, aumentar as taxas de juros é extremamente saudável. Vai atingir o objetivo de reduzir a inflação, porque a taxa de juros reduz os investimentos das empresas, porque ela vai procurar projetos, não vai ser qualquer um projeto mais, ela vai procurar projetos que tenham rentabilidade alta, porque ela está pagando a taxa de juros alta para esse projeto. Os empregos são reduzidos em função disso. A remuneração do trabalho é reduzida. O crédito é reduzido. Não cresce mais tanto. O governo tenta fazer ajuste fiscal, reduzir determinadas despesas, não investe de jeito nenhum. Não investe de jeito nenhum. Gasta, mas não investe. Tá certo? E é por isso. E com isso a inflação cai. Agora, quando a inflação é de oferta, no caso brasileiro, a economia não cresce. Tem recessão. Está havendo uma aceleração no desemprego. Está havendo uma queda na remuneração salarial. Os empresários não investem. Eles não são malucos de investir numa situação dessa. O crédito bancário é reduzido, porque começa a haver aumento da inadimplência e os banqueiros ficam muito mais criteriosos em relação aos pretendentes a empréstimos. Então é tipicamente o que está acontecendo no Brasil. Ora, se eu aumento a taxa de juros, vai reduzir mais ainda o crescimento, que não está trazendo nenhum efeito para essa taxa de inflação. O desemprego aumenta mais ainda, que também já não está trazendo nenhum efeito para a inflação. E o que vai acontecer? Qual é o impacto real que vai ter nessa aumento da taxa de juros? Na dívida pública. Vai aumentar a dívida pública e a dívida pública, consequentemente, aumenta o déficit fiscal. É por isso que os empresários não investem e seguram seus produtos, porque sabem que vai haver inflação e ele vai vender a um preço mais alto. Então, a taxa de juros vai bater na dívida pública e aumentar a dívida pública. Tem um efeito danoso. Primeiro efeito danoso, torna a dívida insustentável, que à medida que aumenta a dívida, o percentual da dívida pública sobre o PIB. Ora, é uma divisória, é uma divisão.
Então, no numerador está a dívida pública e no denominador está o PIB. Então, se você aumenta o numerador e diminui o denominador, evidentemente vai aumentar o percentual da dívida sobre o produto interno bruto, tornando mais insustentável ainda. Isso talvez, da maneira que está indo, vai ser a causa fundamental para que as empresas de rating tirem o Brasil, rebaixe o crédito do Brasil abaixo do nível que é considerado de investimento ou de bom pagador. É uma consequência danosa que isso vai levar se continuar aumentando a taxa de juros. Parece que ele não vai aumentar mais. Por que não vai aumentar mais? Porque quebrou a economia. A economia está quebrada. Não tem mais sentido aumentar a taxa de juros. É como se você tivesse doente com febre. Febre é inflação. Você dá um remédio tão forte que mata o doente. Não mata a inflação, mata o doente. E o doente morrendo, evidentemente, a inflação desaparece. Ou a febre desaparece. Essa é a lógica do aumento da taxa de juros. Joaquim Levy, um erro fundamental. E outra coisa, esta política dele, de aumento da taxa de juros, é uma política que vai aumentar mais ainda. O PT está com uma política de desigualdade de renda, porque praticou sempre juros altos, as taxas de juros mais altas do mundo, e continua. E quando você pratica as taxas de juros mais altas do mundo, o que acontece? Os investidores externos vêm para cá buscar essa taxa. Os especuladores internos e externos também procuram essa taxa. As próprias empresas deixam de investir no negócio dela para investir nos títulos do governo, porque tem uma taxa boa de investimento. Ou seja, tudo isso está acontecendo em quê? Para as pessoas, os banqueiros, os investidores, as pessoas ricas, as pessoas que têm mais dinheiro na sociedade. Então aumenta mais ainda o poder, a riqueza dessas pessoas. E quem está pagando o pato? São o Bolsa Família, os assalariados, porque a inflação age em cima deles. E eles não têm como se livrar da inflação. Ou seja, o PT, que é um partido que se diz um partido do povo, pratica uma política de ricos, para os ricos, de ricos e para os ricos. Ou seja, contra o povo brasileiro, aumentando a diferença de renda entre as pessoas ricas, que estão se tornando cada vez mais ricas, e os pobres, que se estão tornando cada vez mais pobres. É esse o petista popular, né? Que vai para o governo 12 anos e pratica uma política para os ricos, para os banqueiros. Ninguém ganhou mais dinheiro do que os banqueiros nos últimos 12 anos, ou seja, enquanto o PT esteve no poder. Ok, muito obrigado e até a próxima, meus amigos. Vamos em frente. Não é possível, esse Brasil tem que ter alguma solução. O Lava Jato não pode ficar aí indefinidamente. Tem que agir rápido, botar essas pessoas na cadeia, os responsáveis. E todo mundo está em todos os jornais. O principal responsável chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto ele não for para a cadeia, a crise não é resolvida. Ok, um abraço. E espero até a próxima.